Bom dia a todos. Eu sou o Paulo César. Vou agradecer o pessoal do Gruppai pela oportunidade de apresentar aqui. Até cheguei a escrever na minha proposta de palestra que essa seria uma chance para eu sair da minha zona de conforto. Porque, já adiantando um pouquinho, eu sou físico. Eu estou acostumado a apresentar palestra para físicos, para pessoal da área científica em geral, né? Então, acho que essa é a primeira vez que eu apresento para um público que está mais, não necessariamente, né, mas um pouco mais distante do que eu estou acostumado. Então, acho que é bom a gente ter experiências assim na vida. Então, vamos lá. Minha palestra, onde epidemias, física e Python vivem juntos. Já adiantando também, eu trabalho com modelos de epidemias, então, por isso, o título. Eu sou físico e eu uso Python para a maioria das coisas que eu faço quando eu precisar de programar alguma coisa. Então, apresentando brevemente a minha formação, eu fiz minha graduação de 2011 a 2014 aqui no Instituto de Física. Meu mestrado de 2015 a 2016, também em Física. E o doutorado é onde eu estou até hoje, também em Física. E, bom, sobre as áreas de pesquisa que eu já fiz durante a minha carreira, eu comecei com Física Atômica Experimental, lá no laboratório do professor Banhato, famoso. E, bom, foi uma experiência interessante, mas eu acabei deixando depois de um tempo e parti para ressonância magnética. Na verdade, o que eu fazia aqui era análise de sinais, então foi meu primeiro contato profissional com programação. Na verdade, eu só tinha que montar códigos prontos, colocar um na frente do outro e ver o que dava. E, bom, eu gostei da experiência, mas eu achei o laboratório lá meio parado, não sei, e resolvi ter a brilhante ideia de voltar para a física atômica experimental, de onde eu já tinha saído, e foi lá que eu fiz meu mestrado. E, bom, física atômica, não sei se dá para ver bem, mas a gente tem que lidar todo dia com esse tipo de mesa ótica aqui, cheia de espelhos, lentes, e se vocês não fazem ideia do que está ali, não se preocupem, que eu também já não faço mais ideia. Então, a questão é que essas coisas aqui, elas adoram dar problema, elas desalinham todo dia. A gente tem que lidar com isso, assim, todo dia. Parece que o experimento olha para você e xinga você todo dia. Enfim, há quem goste, mas eu percebi que aquilo não era muito bem para mim. Só que eu também não me vejo como físico teórico, aquele cara que encara as equações mais complicadas da natureza. Então pensei, poxa, eu não sou experimental, eu não sou teórico, o que eu vou fazer, né? Só que ao mesmo tempo, algumas raras vezes, que foram alguns dos raros momentos de diversão no meu mestrado, eu tive que fazer programa para automatizar o experimento. E eu usei LabVIEW. Não sei quem já viu LabVIEW aí, mas é uma linguagem que eles dizem que é uma linguagem visual. Basicamente, você programa unindo bloquinhos com linhas. Então, é bem diferente, mas o fato é que eu estava me divertindo muito enquanto eu fazia aquilo. E eu comecei a desconfiar, né? Eu acho que eu posso ir para uma área mais computacional. Então, foi uma longa jornada buscando uma área para eu poder entrar no meu doutorado e, finalmente, eu achei essa de sistemas complexos, especificamente de modelagem epidêmica. E é onde eu estou hoje e, bom, foram 2 anos e meio. Eu acho que eu posso dizer que dessa vez eu acertei. Então, esse aqui é o meu orientador, o professor Francisco, aqui do ICMC. Ele é muito gente fina, podem conversar com ele. E, bom, falando brevemente sobre a área de sistemas complexos, sem entrar muito em detalhes, mas são sistemas que têm muitas partículas, muitas unidades, muitos elementos que o compõem. Eles possuem um padrão não trivial de interações, ou seja, não é que nem esse desenho aqui, que cada ponto está ligado a 4 vizinhos e é tudo igual. Padrões de sistemas complexos geralmente são desse tipo, muito complicados, não tem um padrão simples de conexão. E exibe fenômenos coletivos. Fenômenos coletivos são comportamentos do sistema como um todo que não podem ser explicados analisando cada elemento dele. Então, é mais fácil explicar com exemplos, mas redes de neurônios são sistemas complexos. As redes sociais, as interações humanas, de certa forma, formam sistemas complexos. Cidades e transportes, ecossistemas. Eu fui muito injusto porque tem muitos exemplos, eu só coloquei 4 aqui, daria para falar muito tempo sobre os exemplos de sistemas complexos, mas como vocês podem ver, são sistemas de diversos tipos, então você não tem só um tipo de cientista trabalhando nisso daqui, é uma área realmente
multidisciplinar, e faltou um L ali. Tem matemáticos, físicos, programadores, biólogos, cientistas sociais e muitos outros tipos de profissionais trabalhando nessa área. Então eu sou físico, estou aí trabalhando com sistemas que não tem nada a ver com física num primeiro olhar, certo? O que epidemia vai ter a ver com um sistema massa-mola? Mas vamos lá para a palestra em si. Então eu dividi essa palestra em 3 partes. A primeira eu vou falar um pouquinho sobre a modelagem epidêmica. Então, falar um pouco sobre os modelos epidêmicos mais fundamentais que existem. Depois eu vou falar sobre a implementação desses modelos. E é bom já avisar que essa é a minha implementação. Então, a forma como eu achei para implementar o que eu preciso. E, inclusive, mostrando alguns códigos em Python. E, se der tempo, acho que o foco mesmo é a parte 2, né? Mas, sobrando algum tempo, eu posso falar sobre alguns dos resultados da minha pesquisa até o momento. Então, vamos começar com a parte de modelagem de epidemias e explicar, de fato, o que é isso. Então, bom, acho que não preciso explicar muito que epidemias são e sempre foram um problema para a humanidade. Então, ao longo da história, aí, tivemos epidemias que mataram milhões de pessoas em pouco tempo. Então, isso não é legal de acontecer, né? Tem exemplos disso na Idade Contemporânea, a gripe espanhola no começo do século, e só coloquei o HIV como exemplo aqui, mas a gente tem muitas dessas doenças que perduram na sociedade. Elas não têm um grande surto, mas elas estão sempre ali. Então, enfim, epidemias foram e são um problema para nós. E claro que hoje em dia nós temos vários métodos para combater epidemias. Nós sabemos muito sobre os ciclos de vida das doenças, a gente pode elaborar vacinas, antibióticos, a gente pode conhecer os vetores dessa doença, quando for o caso, e eliminar, como é o caso da dengue, chikungunya. E a gente elabora métodos de prevenção, certo? Entre muitos outros exemplos de como combater doenças. Só que, bom, é até interessante a sensação que dá da palestra do Thiago, né, que a nossa sociedade está mudando muito rapidamente. E se você for pensar, hoje a mobilidade acontece em escala global, nós estamos num mundo globalizado, são 7 bilhões de pessoas no mundo e muitas delas concentradas em grandes centros urbanos. Então o cenário atual é muito propício para a propagação de epidemias em escala mundial. Então se a gente tem o desenvolvimento de técnicas contra doenças, a gente tem também um novo cenário que facilita, de certa forma, a propagação dessas epidemias. Então a gente precisa estar sempre se readaptando, certo? A gente precisa estar sempre desenvolvendo novas técnicas para combater as epidemias. E uma técnica não tão conhecida, mas que já existe, é a de modelagem, ok? Então, o que a gente pode ganhar fazendo um modelo que simule uma epidemia? Bom, primeiro você pode estudar uma doença sem ter que espalhar ela na sociedade, né? É meio difícil fazer um estudo experimental de doenças, que não seja das que já existem. Então, imagina que você pudesse fazer uma previsão de uma epidemia, uma previsão da gripe, sei lá, do mesmo jeito que você faz a previsão do tempo. Você sabe mais ou menos como que essa epidemia deve se propagar, quando que ela vai chegar em cada lugar do mundo. E isso aconteceu em 2009, quando teve aquela pandemia de H1N1. Então, esse pessoal aqui, um grupo de pesquisadores, usou um modelo realista para simular como que essa epidemia ia chegar nos diferentes lugares do mundo. Então, isso aqui é um videozinho, se der tempo eu mostro no final, mas cada lugar aqui, os vermelhos são onde ela estava primeiro e mais azul é onde ela chegou depois. Então, por meio de um modelo computacional e de simulações, eles tentaram prever como que a epidemia ia evoluir. E, bom, isso funcionou? Em partes funcionou. De certa forma, eles tiveram uma boa previsão de como isso ia se espalhar. Mas, assim, foi menor, na prática a epidemia foi menor do que se esperava. Então, tem muito que evoluir ainda. Isso, para virar uma realidade banal, ainda tem que ser bem trabalhado. Mas a partir desses modelos eles poderiam extrair os parâmetros da epidemia e prever a evolução dela, certo? Só que nesse ponto aqui é importante eu diferenciar o que é modelo realista do que é modelo minimalista. Então esse exemplo anterior foi um modelo realista,
onde você tenta aplicar suas simulações para dados reais, para prever mesmo a evolução de uma epidemia. Mas esses modelos são muito difíceis de implementar e também de controlar. Controlar no sentido de saber o que cada fator que está presente influencia, como cada fator ali vai influenciar na propagação. Então, na prática, para a maioria dos estudos, é mais fácil usar modelos minimalistas, em que você abre mão da aplicabilidade na realidade, você abre mão daquele poder preditivo, para usar um modelo mais simples, que é mais fácil de implementar, de controlar, e que você pode usar para estudos direcionados, ou seja, para entender a influência de cada fator na propagação de uma epidemia. Então eu gosto de fazer uma analogia que modelo realista é você tentar resolver um sistema aí de fazer força numa caixa, considerando todos os aspectos que existem na realidade, atrito, resistência do ar, deformação do objeto. É poderoso? É. Só que é difícil. E, sobretudo, você não vai conseguir resolver isso se você não souber fazer isso. É simplesmente uma força sem atrito, força constante. Então, nós físicos adoramos simplificar as coisas para você primeiro entender o modelo simples e dali aplicar para o modelo realista, certo? Então, se eu fiz essa propaganda é porque a minha linha de pesquisa é em modelos minimalistas, ok? Então, agora eu vou apresentar os modelos epidêmicos fundamentais, que são a base de praticamente toda a modelagem de epidemias hoje em dia. Bom, todos os modelos com os quais a gente trabalha, ou a grande parte deles, são chamados compartimentais, porque você divide a população em compartimentos. Compartimento é tipo um estado de infecção. Então, nesse exemplo aqui, eu posso classificar um indivíduo como suscetível, ou seja, um indivíduo que não tem a doença, ou infectado, como diz o indivíduo que tem a doença e está espalhando essa doença, ok? E removido, que seria um indivíduo que já teve a doença no passado, mas de alguma forma ficou imune, ok? Muitas doenças conferem imunidade permanente. Então, você teria esse compartimento para representar esse caso. Aí, a forma como esses estados vão evoluir vai depender do seu modelo. Então, acho que o mais simples para começar explicando seria o modelo CIS, que é de suscetível, infectado, suscetível. Então, como é que você faz esse modelo? São duas transições de estado. A primeira é a infecção, em que se um indivíduo suscetível entra em contato com um indivíduo infectado, ele tem uma probabilidade beta de contrair também a doença, ok? Então, a cada novo passo temporal que o meu modelo der, toda vez que isso aqui acontecer, existe uma probabilidade beta do indivíduo suscetível se tornar infectado, ok? Essa é a dinâmica básica. E tem a cura, que é quando o indivíduo infectado se cura, como o próprio nome diz, né? Então, a cada passo temporal, todo indivíduo infectado tem uma chance μ de se tornar suscetível novamente. E isso caracteriza o modelo CIS. O indivíduo, após se curar da infecção, ele volta a ser suscetível. Então, é para aquelas doenças que você pode contrair várias vezes na sua vida. Seria, por exemplo, um modelo aproximado para a gripe, que a gente contrai várias vezes durante a vida, mas é que você nunca contrai exatamente a mesma cepa, né? Mas estamos falando de modelos minimalistas, vamos esquecer disso. Então, é para aquelas doenças que estão sempre reaparecendo, ok? Então, CIS, por isso o modelo, né? Suscetível, infectado, suscetível. Uma variante bem parecida seria o CIR, que é suscetível, infectado, removido. Então, a infecção acontece da mesma forma, só que a cura, em vez do indivíduo ir de volta para o estado suscetível, ele vai para o estado removido. Ou seja, ele passa a ser imune àquela doença e nunca mais vai poder contrair aquela doença. Então, é uma diferença bem simples, mas que gera modelos com comportamentos bem diferentes. Então, é CIR, suscetível, infectado, removido. Os parâmetros são os mesmos, beta e μ. Ok? E nesse ponto que eu falo do que um autor aí de um artigo mencionou como a metáfora epidêmica. Ele diz assim que modelos de epidemias, sobretudo esses modelos que são tão simples, você não precisa se restringir a epidemias. Você pode usá-los para estudar qualquer tipo de fenômeno que se propaga, ok? Eles são muito simples para se aplicar à realidade, mas você ganha versatilidade com isso. Você pode usar esses modelos para propagação de informação, por exemplo, para propagação de uma fake news, não sei.
Então, um desses exemplos, existem muitas variantes, mas o mais comum é o modelo de rumor, ou o modelo Mac-Thomson. Esse que eu trouxe aqui é o modelo Mac-Thomson. Então, a informação, ela se propaga do mesmo jeito que a doença. O indivíduo informado entra em contato com o indivíduo ignorante e, com uma probabilidade beta, o indivíduo ignorante passa a ser informado, ok? Falando de uma forma simples, é a mesma mecânica de propagação de uma doença. Só que esse modelo ele muda a forma de se curar dessa informação. Você não vai se curar da informação espontaneamente. Acontece assim, você está infectado, você está informante, você tenta passar a informação para alguém, mas você vê que essa pessoa já sabe da informação. Então, com probabilidade μ, quando isso acontecer, você se torna um recuperado. Em inglês eles chamam de stifler, que é um indivíduo que já propagou a informação, mas não quer mais propagá-la. Então vejam que é bem parecido com o modelo SIR, só que a forma de você perder o interesse em propagar a informação é por contato, é um pouquinho diferente, ok? Mas a gente usa modelos epidêmicos para vários outros tipos de fenômenos também. Então, vamos para a parte que é o núcleo mesmo. Eu acho que, se não der tempo depois da parte 3, não tem problema. Quero focar na parte de implementação dos modelos. Então, o primeiro aviso que eu dou é que, assim, essa é a forma como eu encontrei de modelar. Claro que, se vocês procurarem na internet, tem muitos códigos aí de modelos epidêmicos, cada um vai fazer de um jeito. Então, vamos começar com uma implementação, que eu chamo aqui de implementação abstrata. Sem entrar no Python ainda, vamos pensar que tipos de objetos que eu preciso para implementar um modelo epidêmico. E reparem que eu vou fazer uma boa analogia aqui com programação orientada a objeto. Que, bom, como físico, eu só fui realmente entender o que era no doutorado, quando eu precisei programar. E eu estou gostando muito de usar programação orientada a objeto. E bem legal dividir as coisas em classes. Enfim, primeiro a gente precisa de um tipo indivíduo, ok? A classe chamada indivíduo, que é o elemento básico da minha população. Depois eu preciso de um elemento chamado população, que vai ser um conjunto de indivíduos que tem um padrão de interações, ok? Nesse caso aqui é um grafo. E finalmente eu preciso de uma classe chamada modelo, que é onde eu vou implementar as regras mesmo, como eu acabei de explicar, para as transições de estado, ok? Então, eu vou falar um pouquinho sobre o que cada um desses tipos de objetos precisa ter. Então, vamos pensar primeiro no indivíduo. Quais os atributos que ele precisa ter? Isso daqui é só o fundamental. Claro que eu posso implementar mais métodos, mais atributos. Então, o indivíduo precisa ter uma caixinha na qual eu armazeno o estado dele, ok? Então, tem uma caixinha lá, uma lousa, onde eu escrevo infectado, suscetível, removido. E ele precisa também ter como se fosse uma etiqueta para o próximo estado. É basicamente para eu não ter que apagar o estado anterior para escrever o próximo. Pode ser que fique mais claro lá para frente, mas precisamos de 2 etiquetas para anotar o estado do indivíduo. Ok? E como métodos, eu preciso de um método para ler o estado, para eu saber em que estado que ele está, e escrever, eventualmente modificar o estado dele. Ok? População, segundo tipo de objeto aqui que eu tenho. Claro, vai ter que ter um conjunto de indivíduos como atributo e os contatos entre eles. Então, basicamente, uma forma de se implementar uma população é um grafo, mas não é a única. Talvez dê tempo de falar depois de outras formas. Então, indivíduos e contatos são os atributos, e os métodos que eu atribuo a isso daqui são de achar vizinhos. Então, eu olho para um certo indivíduo aqui e preciso saber quem são os vizinhos dele, ou seja, os indivíduos que estão diretamente conectados com eles, porque é assim que eu faço a transmissão da doença. Eu preciso também de um método para contar quantos indivíduos estão em um tal estado. Esse aqui não é nem tão fundamental assim, acho que eu poderia usar os métodos do indivíduo, e esse daqui seria tipo um método secundário, não é primário, mas enfim. Eu preciso contar o número de indivíduos que estão em um certo estado. E, finalmente, a classe modelo. Então, por exemplo, aqui o SIR, né? O que eu preciso ter para implementar um modelo? Eu preciso ter uma população, na qual esse modelo vai rodar.
E preciso dos parâmetros, por exemplo, beta e mi. Preciso saber quanto vale a probabilidade beta e a probabilidade mi, ou seja lá quais forem os parâmetros do seu modelo. E como métodos de um modelo, eu preciso de funções para executar uma simulação, certo? Então eu preciso de uma função para inicializar os estados, ou seja, começar a escrever em cada indivíduo o estado dele. Uma vez inicializada a nossa população, tem que ter um método para fazer a iteração, e aqui que estaria o coração mesmo do método, né? Aqui que eu aplicaria as regras do meu modelo. Então, um método que atualiza os estados conforme as regras do modelo. E, finalmente, um critério para parar de simular. Ok? Então, ok, dada essa implementação geral, eu vou mostrar como eu tenho aplicado essa ideia genérica em Python para rodar as minhas simulações, ok? Só que aqui é bom eu dar um outro aviso, que eu já falei, eu sou físico. Físicos não necessariamente aprenderam a programar da forma mais elegante possível, vão ter códigos aí. Então eu já peço desculpas se tiver alguma barbárie no meio, se estiver muito feio, juro que eu estou me esforçando. Então vamos lá. Algumas das bibliotecas de Python que eu mais uso, começando aqui de baixo a NumPy. Eu honestamente não sei o que fazer no Python sem NumPy. Para grafos, e é o que eu vou explicar agora, NetworkX, ou NetworkX, como quiser falar. Matplotlib sempre, né? Tá aqui. Matplotlib para plotar as coisas. Tem uma menos conhecida que chama Mesa, que eu uso para implementar agentes móveis, talvez eu explique o que é. E Pandas, de vez em quando, para lidar com os dados que eu retiro das simulações, ok? Mas agora eu vou focar nessa amiguinha aqui, que é a NetworkX, eu gosto de falar NetworkX mesmo, que é uma biblioteca para implementar grafos em Python. Existem outras, ela não é a mais eficiente delas, mas sem dúvida é uma biblioteca muito didática, é muito fácil de usar. Então eu, como bom físico, resolvi apelar para a ferramenta mais simples. Então, fazer um cursinho bem básico aqui de NetworkX. Como é que eu crio um grafo no NetworkX? Então, eu fiz esse exemplo aqui rapidinho, que é para criar um grafo bem simplesinho, que eu vou mostrar a imagem dele. Então, inicialmente, é claro, eu tenho que importar a NetworkX, a sigla padrão para ele é NX. E, primeiramente, no passo A, eu crio um grafo vazio. Então, nx.graph, atribuir para G um objeto que é um grafo vazio. É como se fosse uma mesa vazia aqui para eu colocar meus objetos. No passo B, eu estou adicionando nós ao grafo. Então, eu coloquei os nós com os nomes 0, 1, 2 e 3. Então, os nomes desses nós são 0, 1, 2, 3. Ok? Adicionei 4 nós aqui. E no terceiro passo, eu estou adicionando ligações entre os nós. Aqui, ó, add edges from, eu estou adicionando ligações. Então, eu coloquei a ligação 0, 1, que é essa daqui. 1, 2, que é essa. 2, 3, 3, 0 e 0, 2. Então, com essas três linhas simples, você criou um grafo bem simples também. E só para mostrar como funciona mais ou menos. E, bom, aí você pode checar quais são os nós do seu grafo. Então, se eu dou g.nodes, ele me retorna isso daqui, 0, 1, 2, 3, uma lista de nós. E se eu ponho g.edges, ele me dá uma lista das ligações que tem no grafo. Então, bom, lembra lá da classe população? Eu precisava de um objeto que armazenava indivíduos, ok? E ligações entre os indivíduos. Então, meu nx.graph, meu objeto grafo do NetworkX já satisfaz isso. Ele armazena os indivíduos e as conexões entre os indivíduos. Então, bola para frente. Agora vamos dar uma olhada nesse objeto nó. Afinal, o que é um nó? O que é um indivíduo para NetworkX? Então, se eu digito aqui g.node1, ou seja, eu estou querendo acessar esse objeto aqui. O que ele é? O Python me retorna esses brackets aqui fechados, mas acho que para bom entendedor de Python, meia palavra bastaria. Isso daqui é um dicionário, ok? Então, poxa, quer dizer que cada nó da minha rede é um dicionário.
E o que eu posso fazer com o dicionário? Eu posso armazenar informações nele. Então, bacana, eu queria armazenar o estado de um nó no nó, naquele indivíduo. Então, eu vou lá e uso o fato dele ser um dicionário, g.node1 é um dicionário, e armazeno a seguinte entrada, state igual a s. Então, agora ele vai ser um dicionário cuja chave state me leva ao valor s, por exemplo, de suscetível. E falei que eu precisava de outra caixinha também, seria o next state, sei lá, infectado. O fato é que, sendo o nó um dicionário, eu posso armazenar o estado no próprio dicionário do nó, ok? Isso é bem bacana. E aí, é claro, eu crio métodos... Nossa, ficou escuro. Vai ter vários nesse padrão aí. Enfim, é o que tem para hoje. Def state, basicamente é uma função para ler o estado, de uma forma mais breve. Então, aqui eu estou acessando a informação que estava lá. E aqui é um método para escrever. Então, como eu falei que eu precisava, um método para ler e escrever o estado. Eu uso o índice NI para indexar os nós. Assim, quando eu vejo NI, eu sei que eu estou tratando de nós da minha rede. Então, qualquer referência com o Monty Python é mera coincidência, ok? Não sei quem pegou essa referência, mas beleza. Então, agora o objeto ligação. Brevemente aqui, o objeto ligação, se eu perguntar qual que é o tipo de um edge, de uma ligação do Network X, também é um dict. Poxa, então legal, na verdade tudo no Network X, qualquer objeto do seu grafo é um dicionário, que é justamente para você poder armazenar informações nele. Eu poderia usar para algumas coisas, mas aqui eu vou manter simples, eu não uso informações na ligação. E eu preciso de um método também para achar os vizinhos, lembram? Então, você simplesmente dá g.neighbors e diz qual nó você quer saber os vizinhos. E aí, então, aqui ele retorna, no caso do nó 1, ele retorna 0 e 2, que são os vizinhos diretos do nó de número 1. Ok? Então, vamos ver o quanto vai ser visível aí. Acho que dá. Mas também eu não quero entrar a fundo nos códigos, certo? Eu só quero explicar a ideia por trás deles. Então, eu precisava contar quantos nós estão em um certo estado. Boa, tem na televisãozinha aí, né? Eu precisava contar quantos nós estão em estado. Então, eu criei uma função para implementar no grafo, que é um loopzinho simples. Eu começo com um contador em 0 e para cada nó da minha rede, eu pergunto se ele está no estado que eu quero. Para cada nó que ele tiver no estado I, ele aumenta o contador e retorna isso. Se tem algum método muito mais eficiente para fazer isso, não sei. Talvez, se quiserem falar para mim depois no fim da palestra. E o mesmo entre vizinhos. Eu também quero saber quantos vizinhos de um nó estão em um certo estado. Ok? Então, ok, vamos fazer um checklist do que a gente já tem até agora. Então, com o Network X eu consigo implementar o indivíduo e a população. O indivíduo, como eu falei, é um dicionário. Então, para o estado eu armazeno aqui na chave state, próximo estado next state, e os métodos para ler e escrever o estado. Então, já tenho o meu indivíduo implementado usando o Network X. Para a população, eu tenho uma lista de nós, uma lista de contatos, e eu tenho funções para achar os vizinhos e para contar os estados, seja em toda a rede, ou seja nos vizinhos de um nó. Então, parece que eu tenho os elementos básicos que eu preciso na biblioteca Network X, ok? Então, vamos agora implementar a classe que falta, que é a classe modelo. Então, bom, eu sei que existem muitas bibliotecas por aí para simulação de modelos e sistemas dinâmicos, mas como eu queria aprender mesmo, eu resolvi implementar o meu. Então, tá aqui, essa é a classe que eu chamo de Montec Epidemic, que seria um modelo Monte Carlo. Monte Carlo é você fazer uma simulação usando números aleatórios e depois tirar uma média de várias execuções. Então, também não sei o quanto dá para ler, mas eu inicializo aqui essa classe com alguns parâmetros. Então, o paranames vai armazenar os nomes dos parâmetros do modelo. Então, por exemplo, no modelo sys, eu tenho os nomes beta e mi, ok? E o state list seria o estado dos possíveis estados desse modelo, no caso S e I, ok? Então, atributos básicos do modelo.
Lembra que ele precisava armazenar os parâmetros e os estados. Inicialização de uma instância. Então, isso seria a inicialização da classe genérica, ou seja, um modelo genérico ainda, que ele simplesmente pega do usuário a população. Ok? Então, me dá qual que é a população em que eu preciso rodar esse modelo. E quando eu crio uma filha dessa classe de modelo, por exemplo, vou implementar o sys, que é um tipo de modelo, eu também recebo os parâmetros beta e mi. Então, eu estou lendo aqui, eu chamo a função super, né, a função mãe, e depois coleto os parâmetros do modelo. Aí, os métodos, né? O que eu precisava? Primeiramente, de um método para inicializar a rede. Então, tem várias formas de fazer isso, eu trouxe só um exemplo, que seria, por exemplo, setar um número fixo de nós como infectados. Número fixo, só que aleatório. Então, ele basicamente aqui seta todos os nós como suscetíveis e depois escolhe uma amostra aleatória de nós para começar como infectados. Eu preciso inicializar alguns nós como infectados para a epidemia poder se propagar. Então, é basicamente isso. E aqui vem o coração do modelo mesmo. É nesse pedaço de código que estão as regras do modelo sys, no caso, né? Eu trouxe o sys como exemplo. Na verdade, aqui, como aqui é a parte mais extensiva, né, eu uso uma versão um pouquinho mais otimizada. Então, essa eu simplifiquei só para ficar fácil de explicar. Então, vamos ver cada trecho daquele código. Inicialmente, aqui é só um for nos nós da rede. Perdão. É só um for para iterar sobre todos os nós da rede. Então, eu preciso visitar cada um dos nós para ver se eu vou ter que mudar aquele nó de estado. Então, para cada nó, eu pergunto qual que é o estado dele. Para cada nó, vamos ver qual que é o estado dele, leio o estado, e baseado na resposta, eu faço alguma coisa que vai ser a mudança de estado. Então, se o nó for suscetível, o que eu preciso é calcular a probabilidade de que ele fique infectado. E como é que eu faço isso? Bom, pensando aqui, olhando no gráfico, pensa que eu estou visitando esse nó aqui, ele tem 3 vizinhos infectados. Então, com uma continha mais ou menos simples de estatística, combinando eventos, você vê que a probabilidade dele ser infectado é isso daqui. 1 menos beta elevado ao número de vizinhos infectados. Então, é isso que está implementado nessa linha invisível aqui. E, beleza, calculada a probabilidade de infecção, eu sorteio um número aleatório, e se der menor do que a probabilidade, eu executo a mudança de estado. E é aqui que é importante a minha etiqueta do próximo estado. Eu não posso mudar o estado enquanto eu estou visitando o nó. Eu tenho que anotar qual que vai ser o estado dele para o próximo passo da iteração. Então, assim eu evito de apagar o estado anterior. Ok? E, bom, finalmente, se o nó for infectado, eu só sorteio um número aleatório. Se ele for menor do que mi, eu executo a mudança de i para s. Ok? Então, com probabilidade de mi, ele vai mudar para o estado suscetível. E, finalmente, o critério de parada. No final de cada iteração, eu atualizo os estados, ou seja, eu passo o que era próximo para o atual. Então, eu executo as mudanças de estado que eu anotei para fazer. E eu faço a contagem de estados na rede. Aí, baseado nessa contagem, eu decido o que fazer. Então, se o número de iterações for alcançado, eu paro. Afinal, não quero ficar simulando para sempre. Ou, se não tiverem infectados, eu paro. Então, nesse caso do modelo sys, é muito simples o critério de parada. Se não tiver infectados na rede, parei de simular. Ok? Então, resultados básicos de simulações. Isso daqui é, pegando tudo isso que eu mostrei agora, como é que o modelo evolui. Então, um exemplo de simulação com o modelo sys é assim, fiz uma população que é uma rede aleatória, chama Erdős-Rényi esse grafo, não vou entrar em detalhes, é simplesmente uma rede com contatos aleatórios. Tem 1000 nós, ou seja, 1000 indivíduos nessa população, e o número médio de conexões de cada nó é 5. Ok? E o modelo eu fiz com beta igual a 0.2, mi igual a 0.2 e um inicial de 10 infectados. Então, aqui no eixo Y é a fração de nós que estão infectados ao longo do tempo. Então, eu começo aqui com 10 de 1000, né? Então vai dar 0.01.
e vejam que a epidemia ela se espalha. Então, rapidamente, o número de infectados cresce bastante. Só que não sei se vocês já viram modelos de crescimento populacional, ela chega uma hora que estabiliza, no caso do modelo CIS, né? Então ela cresce, chega uma hora que estabiliza o número de infectados. Não que a dinâmica parou, o pessoal está se infectando e curando, mas a fração na média de infectados permanece constante, ok? Então isso aqui é o que eu vou chamar de fase estacionária. E é geralmente essa fase que importa para a gente. Eu posso executar isso várias vezes e tirar uma média disso daqui para saber ao redor de qual número que ele fica oscilando aqui. Então, bom, anotando esse número aqui dessa fração estacionária, eu posso variar o parâmetro beta, que é a força da infecção, e traçar um gráfico da fração estacionária, ok? Aquele número estacionário lá, em função de beta. Isso daqui eu vou chamar de curva de infecção. Um detalhe, a gente chama isso daqui de prevalência, que é um termo da medicina, né? Que é a fração da população que está infectada. Então, o que é interessante notar aqui? Bom, claro, quanto maior a força, a taxa de propagação da epidemia, maior o número de infectados no estado estacionário. Mas o que chama a atenção de nós físicos é isso daqui, ó. Isso daqui é uma transição de fase. Do mesmo jeito que a água líquida vai para o vapor, modelos desse tipo também exibem transição de fase, entre outras coisas que tem na física estatística. Então, é por isso que tem um monte de físico colocado aqui, um monte de físico se mete a fazer trabalhos desse tipo, porque tem conceitos que a gente aprendeu lá na graduação. Então, aqui é uma transição de fase de um estado saudável, no qual a epidemia morre depois de um tempo, para um estado infectado, onde a epidemia prevalece na população. Então, meu tempo basicamente acabou, mas eu já imaginava isso. A terceira parte seria para mostrar alguns resultados da minha pesquisa, mas tudo bem, acho que vai ter um tempinho aí para as perguntas, né? Mas se alguém quiser saber mais detalhes, eu vou só mostrar esse slide aqui. E eu trabalho com redes multicamadas, que são redes que têm várias camadas. Cada camada representa um diferente padrão de conexões. Eu também trabalho com redes dinâmicas, que no caso de agentes móveis. Então eu pego esses indivíduos e ponho eles para andar no espaço. E eu trabalho com fenômenos de propagação que interagem, ou seja, doenças que juntas elas influenciam uma na outra. Então, bom, eu vou passar já para as conclusões, né? Se alguém quiser depois eu volto. Eu tenho um trabalho sobre a interação entre a informação e a doença. Pensa que se espalha uma informação sobre a epidemia. Eu tenho um trabalho de fenômenos de propagação interagentes, no qual estou tentando entender melhor o comportamento dos modelos. E eu tenho um trabalho também com agentes móveis, no qual eu misturo uma população de agentes móveis com grafos fixos. E esse está bem no começo, esse é o único gráfico que eu tenho por enquanto. Então, resumindo, eu mostrei para vocês algo sobre modelagem epidêmica e os modelos fundamentais. Como implementar, ou como eu implemento isso no NetworkX, no Python, né? E eu mostrei para vocês os resultados e propostas da minha pesquisa, como vocês puderam ver em alguns segundos. Mas então, eu acho que é isso mesmo e eu agradeço a atenção de vocês. E aí, pessoal, alguma dúvida? Parabéns pela palestra. Eu Obrigado. tenho duas dúvidas aqui, que é bem no ponto mais técnico aí do negócio. Ok. Por exemplo, quando você fez as redes, colocou os pontos com os diretórios, com os diretórios ali que você colocou mudando, falando se isso é infectado, se isso não é infectado e afins, na hora que tem a fase estacionária tem algumas oscilações. Sim. Que é diferente de quando a gente faz modelos clássicos em que você usa equações diferenciais ordinárias em tempo contínuo que fica parado ali, né? Uhum. Então, o que você enxerga de diferença entre uma abordagem de utilizar sistemas de equações e a sua abordagem de utilizar nós e essas conexões entre a resposta para tendo esses contextos de infecção? Ok. Muito boa pergunta. De fato, eu também não falei sobre a história da modelagem epidêmica, mas desde que o Euler fez o primeiro modelo epidêmico da história,
Até final do século passado, o pessoal só usava isso que você mencionou, que são equações diferenciais. Que, bom, geralmente quando a gente tem equações diferenciais, você está simplificando bastante a estrutura da sua população. Quando você faz uma equação diferencial para a densidade de infectados, você assume que todo mundo interage com todo mundo. A gente chama de mixagem homogênea, interações homogêneas. Então, quando você tem equações diferenciais, é determinístico, né, o que você quiser, vai ter sempre o mesmo comportamento. Toda vez que eu rodar aquela equação diferencial, ela vai sempre para o mesmo lugar. Agora, nos anos 2000, quando teve uma explosão dos sistemas complexos, o pessoal começou a trazer isso para as redes. E tem como fazer modelagem de equações diferenciais em redes também, mas às vezes é mais interessante você fazer uma modelagem estocástica. Seria essa a palavra correta para o que eu faço. Uma modelagem estocástica, ou seja, com números aleatórios. Então, deixa eu voltar naquele slide lá. Se aqui eu tenho, oscilações, é porque eu estou usando números aleatórios. Perfeito? Então, claro, eu vou ter que fazer várias vezes isso para esse ruído baixar. Isso foi só uma execução. Geralmente faço 100, 1000. E daí isso, quando você faz muitas execuções, isso daqui vai parecer que não oscila mais. Digamos, no limite em infinitas execuções, isso vira determinístico. Isso é uma propriedade básica na estatística. E aí você pode tentar comparar essa modelagem estocástica com as simulações. Eu não falei aqui, mas na verdade é o que está feito aqui. Então essa linha aqui seria uma modelagem determinística e os pontos seriam a modelagem com números aleatórios. E desde que as condições não tenham muitas aproximações no meio do caminho, elas costumam bater muito bem. Então, isso eu acho que responde, não sei. Responde só a última, rapidinho. Sim, por favor. Você assumiu, quando você assumiu um erro ali, né, estocástico era aleatório, certo. Se você assumir uma distribuição, diferentes distribuições para esse erro, você tem um erro que provavelmente você pegou, não sei qual foi a função que você usou para dar o erro aleatório. O erro? O erro. Se eu fosse calcular o erro devido a flutuações estatísticas? Isso, você nunca adiciona um erro ali? Não tem um... Aqui nesse gráfico aqui? Não nesse gráfico. Tá, quando você tem os nós, você adiciona um erro, que é o número aleatório. Sim. Seu número aleatório é proveniente de qual distribuição? Ah, tá. Você está falando de equações diferenciais estocásticas. Não necessariamente nesse cenário que você tem um número aleatório. Estou dizendo que você pode retirar este número aleatório de diferentes distribuições. Pode pegar certo. Uma normal, uma Dirichlet, pegar uma gama. Entendi. Então eu pergunto se você imaginaria qual seria a diferença na dinâmica da epidemiologia caso nós tivéssemos diferentes números randômicos retirados por diferentes distribuições. Você acha que tem uma diferença expressiva pelo comportamento ou não? Então, vamos ver se eu entendi a pergunta. Os eventos, para essas simulações bem simples, os eventos eles são de Bernoulli, que ou acontece ou não acontece a transmissão. Então, é um negócio binário, tem uma probabilidade de acontecer, sorteio uma moeda com aquela probabilidade e acontece ou não. Então, nessa simulação simples não se encaixaria outro tipo de distribuição. Não sei se era isso. Mas existem, isso daqui é estatística, e existem várias formas de deixar isso mais complexo usando outras distribuições. Que isso aqui eu assumo que o sistema não tem memória. Cada passo temporal é independente. Mas eu posso assumir que o tempo de cura, por exemplo, segue uma distribuição de probabilidade. No caso, isso seria uma distribuição, como é que fala? Exponencial ou Poisson, talvez. Eu poderia simplesmente escolher outra. E existem trabalhos, não sei dizer que muda muito, mas essencialmente costuma permanecer o mesmo comportamento. Certo? Obrigado, hein? Imagina. Mais uma pergunta aqui. Opa, bom dia. Yeah. Cara, antes da pergunta, só parabenizar, acho que tu explica muito bem, acho que para a parte de modelagem e talvez para quem está aprendendo a programar, acho que foi muito legal. Acho, obrigado. Porque, né? Enfim. Sobre os teus códigos Python, se preocupe menos, eu acho que está ótimo, está funcionando. Que bom. E isso puxa para a minha pergunta, que é uma curiosidade, na verdade.
Por exemplo, no exemplo que estava ali na tela, você falou que rodou uma população de 1000 indivíduos, né? Isso, vamos lá. No teu trabalho do dia a dia, você roda ela com quantos indivíduos, quantas vezes, e daí a pergunta que é mais a curiosidade mesmo é tipo, se isso te causa algum problema de poder computacional ou se é algo super tranquilo, tu roda nesse notebook e funciona, né? Qual que é a dimensão disso no teu dia a dia? Obrigado. Imagina, eu que agradeço. Perfeito, então no dia a dia vai depender assim do propósito. Como o meu propósito ele é bem humilde, eu quero só ver o comportamento do modelo, geralmente 1000 é o meu número de ouro. Então eu pego populações de 1000 nós mesmo. Eu costumo caprichar no número de execuções. Eu costumo fazer pelo menos 1000 vezes também. Então, e ainda mais modelo SIS que você tem todo um tempo estacionário, então você faz 1000 vezes uma média sobre todo esse tempo aqui também. Então, você multiplica o tamanho do espaço no qual você está fazendo uma média. Só que, às vezes, eu quero comparar esse modelo, que é de tempo discreto, ou seja, dá passos discretos, com modelagem de tempo contínuo. E aí eu preciso reduzir muito o passo temporal e fazer muitos passos temporais. Aí a coisa fica pesada. Tem formas mais eficientes de fazer, eu estou para aprender faz mais de um ano, mas se tudo der certo eu vou fazer ainda esse ano. Então, quando é esse tipo de passo temporal pequeno, aí eu uso o cluster aqui do CMI. Eu dei um jeito de minimamente paralelizar as contas e eu estou usando um cluster.